Muito bem, a aula está gravando então a partir de agora. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reabilitação do ombro. Então, na semana passada, a gente falou para vocês sobre alguns testes especiais, sobre avaliação do ombro, sobre palpação do ombro, né? E hoje a gente vai falar então sobre a reabilitação do ombro. Antes de eu começar a falar sobre a reabilitação, eu vou... Só um pouquinho, a Natália está chegando. Então, antes de começar a falar da reabilitação, eu vou falar um pouquinho para vocês. Oi, Natália, tudo bem? Sobre dar uma revisadinha ali nos exercícios, nos testes especiais, tá? E daí a gente já vai para a parte de reabilitação, ok? Só um minutinho que eu vou abrir lá a tela para vocês. Um minutinho. Muito bem, isso aqui então são os slides da aula passada, só para a gente dar uma reavaliada neles, tá? Compartilhou a tela com vocês? Sim, professor. Beleza. Então vamos ver lá. Aqui. Só um pouquinho, deixa eu mandar entrar. Bom dia, Amanda. Bom dia, Brenner. Então, vamos lá. Revisando, então, os exercícios especiais, os testes especiais da aula passada, ok? Só um pouquinho aqui, a gente já chega lá. Bom dia, Vitória. Vamos lá. Bom dia, Solismargo, tudo bem? Acho que você entrou na sala errada hoje. Hoje a aula essa turma é a aula da fisioterapia. Oi, Solismargo. Bom dia. Não tem problema, tranquilo. Tá? Aqui é físio. Obrigada, beijoca. É que eu estou usando o mesmo link para todas as turmas. Daí, de vez em quando, dá uns erros de turma. Então, vamos lá. Olha só. A gente tem alguns testes especiais que a gente viu na aula passada. Eu quero só repassar os testes com vocês, bem rapidamente, antes da gente ir para o tratamento de fisioterapia propriamente dito, para começar a falar das lesões, ok? Então, ombro é uma das estruturas, é uma das regiões que mais tem lesão, tá? Então, é assim, coluna tem muita lesão e ombro tem muita lesão. São as duas estruturas que mais tem, tá? Em variedade de lesões. Então, a gente tem muitas patologias diferentes, para ombro, para coluna. Aí, as estruturas, as regiões que a gente mais lesiona é punho e joelho, né? Então, essas são as que a gente mais lesiona, mas são lesões, tem menos, o número de lesões que a gente tem é menor, né? Então, assim, não são tantas as variedades de lesões, né? Mas agora, ombro tem uma variedade muito grande, tá? Então, lá, ó, os testes especiais que a gente
viu os principais testes especiais, né? Então, o teste de Neer, né? Que é um teste bem simples, que você vai levantar o braço do paciente, né? E quando chega, levanta de forma rápida, e quando você chega no final da elevação, da flexão, ele vai apresentar dor, né? Pelo impacto. Tá? Então, lá, ó, estabiliza a região da escápula e clavícula, é um movimento passivo, é o terapeuta quem vai fazer esse movimento, né? Braço em rotação média, cotovelo em extensão, realiza a flexão do ombro, tá? Então, ele é positivo quando tem dor, porque tem um impacto, né? A hora que você chega no finalzinho, dá um impacto com o acrômio, né? Significa lesão no supraespinhal, tá? Ou irritação na bolsa serosa. Então, lá o movimento de novo para vocês verem. Tá? O teste de Hankins-Kennedy, tá? É utilizado também para lesão do supraespinhal, lesão do acrômio e lesão do arco coracoacromial, tá? Então, lá o testezinho, né? É um testezinho bem simples, vai estar aqui, ó, e vai fazer este movimento. É um teste passivo, quem faz é o fisioterapeuta, tá? Então, lá, realização passiva. Estabiliza o membro, né? Tem que estar bem estabilizadinho. Posição inicial, flexão de cotovelo a 90 graus, tá? Então, o cotovelo vai estar aqui. E você vai realizar um apoio na região distal do húmero, tá? Aqui na região do cotovelo. E vai realizar uma rotação interna com a outra mão, né? Você vai apoiar e vai realizar a rotação interna, tá? O teste de Yokun, tá? Que também vai ver, ó lá, bem simples, né? Apoia, esse é um teste ativo, é o próprio paciente que faz. Apoia a mão no ombro, né? E vai fazer a elevação acima da linha da boca. A mão, a palma da mão não precisa estar apoiada. Você apoia só a ponta dos dedos no ombro. Aí esse é um erro muito comum. A pessoa quer apoiar a palma da mão, vai fazer o exame e manda o paciente apoiar a palma da mão. Se apoiar a palma da mão, trava o movimento, ó. Não consegue fazer. Tentem fazer com a palma da mão apoiada e tentem fazer com a ponta do dedo. Vai lá, Amanda. Você que tá com a câmera aberta, ó. A palma apoiada, ó. Tá vendo? Sem tirar a palma. É mais difícil. Agora põe a ponta dos dedos. É muito. Ele consegue passar da linha da boca, né? Então, esse é um erro muito comum que a gente observa, tá? Pera que eu voltei demais. Yokun. Então, ó, verifica a integridade do músculo supraespinhal, né? Realização. Apoia a mão no ombro contra a lateral e leva o cotovelo até a linha da boca, procurando passar da linha da boca. Positivo se tiver dor no ombro, tá? O teste de Job também é um teste muito, muito, muito utilizado, tá? Então, vai fazer... Eu posso fazer ele com resistência ou sem resistência, tá? Então, existem as duas formas de fazer, né? Avalia a ruptura, né, de tendão do supraespinhoso e avalia tendinites, tá? Então, vai posicionar e fazer o movimento. Se ele tiver fraqueza para realizar o movimento, tá? Indica uma tendinite ou uma ruptura do tendão. Ok? O teste de Patt também para o infraespinhoso, né? Então, lá, ó, bem facinho, né? Vai fazer o movimento contrário, né? Fazendo uma rotação externa, tá? Vai avaliar o quê? Vai avaliar o tendão do infraespinhoso e lesão do manguito rotador, tá? Então, ele vai fazer com o cotovelo em flexão, né? Abdução de 90 graus, cotovelo em flexão, vai fazer uma rotação externa, tá? Um teste bem simples. E, por fim, o teste de Gerber, que é o afastamento do dorso da mão na região de L5, tá? Avalia a parte do subescapular, tá? Então, só para vocês relembrarem os principais testes que a gente tem, ok? Vamos falar um pouquinho
tratamento fisioterapêutico. Tá? Só um pouquinho que eu vou abrir a nova tela. Muito bem, está apresentando então para vocês agora aqui, ó. Então, reabilitação da cintura escapular e ombro. Então, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, que o ombro é uma região que tem uma grande mobilidade, né? As amplitudes de movimento do ombro são muito grandes. E qualquer lesão, mas como o ombro, ele tem a cavidade glenoide dele é uma cavidade bem rasa e a cabeça do úmero encaixa na cavidade glenoide. Para ela se manter nessa cavidade glenoide, o que acontece? Eu preciso ter uma grande gama de estruturas, de ligamentos e tendões musculares, bem como a cápsula fibrosa da articulação. Então, como tem muito tendão, tem muitos músculos pequenos nessa região, o que vai acontecer? A gama de tensão em cima desses músculos é muito grande, né? Então, qualquer mecanismo mais brusco que a gente faça, ou qualquer movimento repetitivo que a gente faça, ou até mesmo pelo uso excessivo, uma osteofitose que se forme naquele ombro em virtude de uma artrose, ou o espessamento dos tendões pelo passar dos anos, a perda de elasticidade daquele músculo pelo tempo, pelo passar dos anos, pode provocar uma sobrecarga em tendão. Então, isso são fatores etiológicos normais em qualquer lesão de ombro. Sem contar as lesões traumáticas que vêm em decorrência de uma queda, que vêm em decorrência de uma atividade física, que foi lá fazer e fez a lesão, fez uma ruptura, né? Então, o que acontece? O ombro, ele é muito afetado, ele tem diversos fatores etiológicos gerais que acabam afetando o ombro, tá? Então, a gente sempre fala que para o ombro, a melhor fisioterapia que existe para o ombro não é tratar uma lesão. A melhor fisioterapia que tem para o ombro é a prevenção. Perdão, gente. A melhor fisioterapia que tem é a prevenção. Então, por exemplo, se eu mantiver toda a estrutura adjacente ao ombro bem fortalecida e bem alongada, eu evito lesões. Eu evito uma tendinite, que é o mais comum de todos, tá? Nos diversos músculos, o mais comum é o supraespinhal, mas o tendão do bíceps está ali com ele, né? Então, assim, se eu mantiver músculos fortes e alongados, eu evito a sobrecarga. Porque o que vai acontecer? Se o meu músculo não estiver forte o suficiente, e eu vou realizar um movimento, por exemplo, vou realizar um movimento repetitivo, né? Eu vou lá e trabalho com aquela minha musculatura, tá? A linha de tensão, que deveria cair em um grupo muscular, acaba caindo em outro grupo que não está preparado para aquele movimento. É um grupo que ele faria o quê? Ele faria
motor secundário daquele movimento. Ele estabilizaria aquela articulação, por exemplo. Por exemplo, os músculos do manguito rotador. Os músculos do manguito rotador, eles foram feitos para estabilizar o ombro e eles foram feitos para fazer movimentos pequenos, que são movimentos de rotação. Mas se os músculos maiores, se os grandes grupos musculares não estão fortes o suficiente, acaba caindo tensão em cima daqueles músculos pequenininhos que são, né, aqueles tendões pequenininhos que são os tendões do manguito. Mas é um músculo que não está preparado para aquilo. Consequentemente, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma lesão. Essa lesão, ela se inicia com uma tendinite, ela evolui para uma fibrose, ela acaba, né, fazendo uma ruptura. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que ter um suporte para aquela articulação. Tá? Se eu não tiver um suporte para aquela articulação, eu vou fazer lesão. Então, o melhor tratamento que existe é a prevenção. Se eu prevenir, eu não vou ter lesão. Agora, se eu não prevenir, a chance de ter uma lesão é maior. Beleza? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre algumas das patologias, das principais patologias. Pronto. Síndrome do impacto. Oi, pode falar, Amanda. Mas é bem mais difícil alguém procurar fisioterapia só para prevenir, né? Só depois Então, é porque, na verdade, a gente tem que pensar assim, ó, que a gente não é só... A gente está tratando do ser humano, né? Então, a gente pode fazer, por exemplo, um trabalho muito legal em conjunto, por exemplo, com o educador físico, por exemplo, né? O problema é que nem sempre eles sabem disso, né? O problema é que o educador físico, muitas vezes, numa grande maioria das vezes, ele busca os grandes grupos musculares, né? Ah, o cara vai para academia, né? Ah, eu vou na academia, eu quero o quê? Eu quero ficar bombadão, eu quero ficar sarado, não sei o quê, né? O cara que foi lá, ele não pensa assim, ah, escuta, eu quero trabalhar os pequenos grupos para poder manter. Não, eles não veem esse objetivo, entendeu? Eles veem só o objetivo do ficar sarado, né? Ah, ou do emagrecer, né? Ah, qual que é o teu objetivo? Emagrecimento. Não é a saúde corporal geral, né? Porque, na verdade, opinião minha, né? O educador físico, ele deveria se preocupar com a saúde do corpo em geral, né? Educar o indivíduo para o físico, educar o físico do indivíduo, né? E isso envolveria desde um trabalho, né, de fortalecimento, desde a estrutura do ombro até o todo, né, até a postura, o todo. E nós, fisioterapeutas, estamos aptos a fazer isso também, mas como você disse, é um tratamento mais caro, ninguém vai procurar a fisioterapia só para fazer isso, é difícil mesmo. Tá? Mas é um trabalho que é um trabalho duplo, tanto o fisioterapeuta quanto o educador físico poderiam fazer. Mas o educador físico dificilmente faz. Infelizmente, né? Mas é um trabalho em conjunto, né? Que poderia ser feito. Mas daí o que acontece? Não faz, vem para nós o quê? Por exemplo, a síndrome do impacto, né? Posso chamar de síndrome do impacto, posso chamar de síndrome do impacto do ombro, posso chamar de síndrome do impacto subacromial, tá? Então, tanto faz qualquer uma dessas denominações, tá? E é, sem sombra de dúvida nenhuma, uma das principais causas de dor na região do ombro, tá? Então, pode ser tanto pela idade, como por um trauma, tá? Pela idade, pela fibrose que vai causando, o músculo perde elasticidade,
causa maior tensão, né? E acaba gerando a síndrome do impacto. Então, olha lá, acompanhe o slide lá comigo. Compressão prolongada gerando inflamação ou degeneração na região de estrutura do ombro, sendo as estruturas mais afetadas o tendão do supraespinhal, tendão do bíceps, a bursa subacromial e a articulação acrômica clavicular. Se não tratada, essa inflamação pode evoluir para fibrose e até rompimento de um ou mais tendões. Gente, então olha só, quando a gente fala de fisioterapia, a gente tem que sempre pensar em qual é o grau que esta lesão está. Normalmente, as lesões começam com um quadro inflamatório. E esse quadro inflamatório, se ele não for tratado adequadamente, o que vai acontecer? Fases da cicatrização, né? Todo processo cicatricial pode levar a um quadro de fibrose. Qual é o problema da fibrose no músculo? No tendão, no músculo. Qual o problema ortopédico de se ter uma fibrose? Vai impedir o movimento? Deixa ele mais rígido? Perda de elasticidade, deixa mais rígido, tá? Então, entra num ciclo vicioso. Eu fiz uma inflamação, não tratei ela adequadamente, esta inflamação produz uma fibrose. Produziu a fibrose, diminui a elasticidade, faz uma nova lesão. Faz uma nova lesão, mais fibrose, nova lesão, mais fibrose, e assim entra num ciclo vicioso. Você vê, às vezes, pacientes que não conseguem sarar, porque eles fazem lesão em cima de lesão. Não é que ele não consiga sarar, é que ele torna a fazer uma lesão. Porque ele tem uma fibrose instalada. Tá? E isso dificulta muito o processo. Ok? Muito bem. Sinais e sintomas. O principal sintoma é a dor persistente na região do ombro, né? O grau de intensidade da dor é variável, dependendo do grau de inflamação apresentado. Muitos pacientes relatam dor espontânea, já outros acusam dor após a realização de algum esforço com o membro. Na maioria dos casos, ao elevar o braço. Uma outra coisa que vai ocorrer é a limitação do movimento. Claro, se eu tenho dor, eu vou limitar o meu movimento. Então, olha o que vai acontecer. Eu limito o meu movimento porque eu tenho dor. Quanto mais eu limitar meu movimento, quanto mais parada eu ficar com o meu ombro, mais fibrose o meu ombro faz. Só que quanto mais eu mexo numa fase aguda, mais ele inflama. E quanto mais ele inflama, mais fibrose ele pode fazer. Opa! Então, pera lá, é para eu mexer ou não é para eu mexer? Porque aqui você está me dizendo que se eu mexer, eu vou provocar mais inflamação e a inflamação pode gerar fibrose. E se eu não mexer, eu faço fibrose com o ombro congelado. Então, eu mexo ou eu não mexo? Vejam, na fase inicial, quando eu tenho um quadro inflamatório agudo, eu vou diminuir essa dor, eu vou diminuir essa inflamação, vou tratar esse processo inflamatório, vou realizar uma mobilização passiva, presta atenção, vou realizar uma mobilização passiva para não congelar o ombro, não fazer uma capsulite adesiva e vou fazer repouso com ele. Eu só vou fazer a mobilização passiva. Para quê? Para melhorar este quadro inflamatório.
Passando esse quadro álgico, essa inflamação inicial, a gente inicia com um processo de fortalecimento e alongamento das musculaturas adjacentes afetadas. Beleza? Entenderam isso? Sim, prof. Beleza. Então, olhem lá. Acompanhem o slide comigo, por favor. Então, ó, eu vou só retomar ali o slide anterior. Então, ó, para prevenir, uma das consequências da síndrome do impacto é produzir uma capsulite adesiva na sequência. Para evitar isso, eu tenho que ter a mobilização, mas essa mobilização numa fase inicial vai ser passiva, só para prevenir, e depois, quando tiver melhorado o quadro inflamatório e o quadro álgico, entra com a mobilização ativa, ok? Muito bem. Prevenção. A fisioterapia, acompanhe o slide comigo, por favor. A fisioterapia atua diretamente na prevenção de lesões na região do ombro. Este é um trabalho importante que deve ser realizado com atletas, por exemplo, já que o fortalecimento da musculatura da região previne uma série de problemas. Eu já iria mais longe, né? Os atletas, eles até vão fazer isso, né? São os únicos que vão fazer essa parte da prevenção. Mas, por exemplo, um idoso que, né, faz com uma frequência muito grande lesões, não faz esse trabalho de prevenção. Tá? A gente vê lá aquele, né? Então, por exemplo, o povo que nada. Eu vou fazer natação. O cara vai lá, ele nada 2, 3 vezes por semana. E ele só vai fazendo movimento repetitivo com o braço. Só faz movimento repetitivo com o braço. O cara não é o profissional, não é o nadador profissional. Estou dizendo alguém que vai fazer para ter uma atividade física, né? Dali a pouco, pá, fez lesão no ombro. Por que ele fez lesão no ombro? Porque ele não fez a prevenção, não trabalhou com a musculatura adjacente. Aí recai uma sobrecarga muito grande naqueles tendões, acaba fazendo lesão. Muitas vezes uma lesão cirúrgica. Tá? Porque daí o que acontece? Lesionou um pouquinho, dói um pouquinho, inflamou um pouquinho, faz um pouquinho de fibrose. Na próxima vez, inflama mais um pouquinho, faz mais um pouquinho de fibrose. Vai fazendo fibrose, vai fazendo fibrose. Vai fazendo pequenos pontinhos de fibrose, micro pontos de fibrose, micro lesões. Até que aquele tendão não suporte mais aquela sobrecarga e faz uma ruptura. Tá? Lá no slide, acompanhem comigo, por favor. A fraqueza da musculatura do manguito rotador está entre as principais causas da síndrome do impacto do ombro. Portanto, em atletas ou pessoas que utilizam muito a articulação, a prevenção torna-se essencial. Então, fortalecimento e alongamento de musculatura adjacente. Toda a musculatura adjacente ao manguito deve ser trabalhada. Tá? Quando a musculatura da região do ombro é fortalecida e a estabilidade mantida, o espaço subacromial tem tamanho ideal. Porém, quando a musculatura está enfraquecida, o espaço subacromial fica diminuído e vai levar ao impacto durante o movimento, principalmente a flexão de ombro, né? E isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que tenha um impacto e vai produzir inflamação lá na bursa subacromial, por exemplo. Tá? Muito bem. Fases da síndrome do impacto. Acompanhem comigo lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá? Fases da síndrome do impacto. Fase 1. Início da patologia. Dores que normalmente melhoram com o repouso do membro. Então, o que acontece? Pegamos o exemplo lá do nadador, né? O cara vai lá, ele vai nadar, aí ele nada 3 vezes por semana. Hoje estou com um pouquinho de dor no meu ombro, hoje não vou nadar.
aquela dor melhorou. Passou lá, faltou 1, 2 aulas da natação, a dor melhorou e ele volta a nadar. Nada lá, mais 2, 3 semanas. Ai, hoje, nossa, acho que nadei demais, meu ombro tá doendo de novo. Aí vai lá, para mais uma vez. O que ele está fazendo? Ele está começando a fazer processos inflamatórios. Aquilo ali é um sinal de que ele tem que procurar trabalhar com aquela musculatura adjacente que a gente falou. Mas ele não vai procurar o tratamento. Ele continua, ele dá uma paradinha, faz o repouso e continua. Essa era a fase ideal para ele buscar o tratamento. Ah, mas poxa, fiz uma vez só e parou. Né? Parei 1 dia, 2 e já melhorou aquela minha dor. Mas ele não buscou o tratamento. Se ele buscasse o tratamento nesta fase, ele podia impedir dali algum tempo até mesmo um procedimento cirúrgico. Tá? É a melhor fase para nós, fisioterapeutas, agirmos. O que a gente tem que fazer nessa fase? Nesta fase, nós vamos só trabalhar com a musculatura. Só, mais nada. Né? Então, é uma fase excelente, é uma fase ideal. Tá? Fase 2. Ocorre quando há inflamação persistente, podendo até apresentar fibrose. A alteração do espaço subacromial, que vai ser visível no exame de imagem ou no exame de toque, né, da palpação. E o indivíduo apresenta tendinite do manguito rotador. Tá? Então, aqui ele já tem uma tendinite mais persistente, não vai passar com repouso. Mas o que acontece? Nesta fase, ele tem aquela dor que se torna crônica, que persiste, mas ela é uma dor que vai variar de grau de indivíduo para indivíduo, conforme o tamanho dessa inflamação. Pode ser desde uma dor leve até uma dor bem forte. Vai depender do grau, do tamanho da lesão. Aqui eu preciso entrar com procedimentos anti-inflamatórios, né? Então, vai usar um ultrassom, vai usar um laser, vai usar, dependendo do grau do quão crônico está essa inflamação, né? Para fazer esse tratamento. Pensar que já pode ter um pouquinho de fibrose. Então, o ultrassom no tratamento da fibrose é excepcional. É a melhor indicação para um tratamento de fibrose numa região é o ultrassom. É ele quem vai diminuir esse grau de fibrose. Então, utilizar o ultrassom, tá? Eletroterapia para analgesia, porque esse paciente tem dor, né? E quando terminar esse processo, quando melhorar esse processo inflamatório, esse processo álgico, aí sim vai entrar com parte de atividade física. Então, primeiro você vai retirar esse processo inflamatório para depois você entrar com a parte de mobilidade. Não adianta querer dar exercício para esse paciente enquanto ele está com um quadro inflamatório, um quadro de dor gigante, impedindo a mobilidade. A única mobilidade que eu posso fazer nesse momento é a mobilização para impedir que forme na sequência uma capsulite adesiva. Ok? Muito bem. Fase 3. Fase mais grave, pode haver presença de microlesões nos músculos do manguito rotador, e inclusive lesões ósseas. Nesta fase, pode ser que o paciente necessite de intervenção cirúrgica. Então, quando que ele vai precisar de uma cirurgia? Ele vai precisar de uma cirurgia quando houver uma ruptura. Se houver uma ruptura, não vai sarar sozinho. Então, ele vai precisar de um procedimento cirúrgico. Rompeu o tendão. E daí tem um detalhe, né? Esse tendão, então olha aqui, ó, digamos que essa minha mão aqui, ó, é o tendão, tá? Então ele tá preso lá no osso.
Esse tendão rompeu. Se não tratar o tendão rompido, o que vai acontecer? Esse tendão, o músculo tende a retrair e esse tendão vai retraindo. E ele começa a ficar distante do osso. E com fibrose, ele não tinha um processo inflamatório? O processo inflamatório não faz fibrose? Então, olha o que vai acontecer. Se ele demorar muito tempo para buscar a correção cirúrgica, o que vai acontecer? Esse tendão não vai mais esticar, não vai mais chegar lá, porque ele retraiu pela ruptura, o músculo puxou, né? E ele fez fibrose em cima, porque continua usando, continua mexendo, um dia está melhor, outro dia está pior, e ele vai fazendo a fibrose em cima, ele vai fazendo o processo cicatricial em cima. Então, o que vai acontecer? Se ele não for buscar a correção cirúrgica, ele não vai mais conseguir fazer o alongamento, ó, não vai chegar lá no osso de novo para poder fazer a fixação, tá? Então, existe um tempo para isso, né? Quanto antes fizer a correção, menor o nosso trabalho com fisioterapia. Ok? Por quê? Porque a gente vai ter que reabilitar esse ombro. Agora, se eu tenho uma fibrose muito grande, se eu tenho uma perda de elasticidade muito grande, a recuperação no pós-operatório, que é toda nossa, fica mais difícil. O resultado final pode não ser 100%. Tá? Então, isso vai depender muito do tempo de espera. Ok? E depois da cirurgia é fisioterapia. No finalzinho eu vou dar um protocolo para vocês, tá? Lá nos últimos slides. Muito bem. Alguém de vocês conseguiu fazer inscrição lá naquele curso que eu passei para vocês? Não. Conseguimos, prof. Foi bom o curso? Foi bom? Foi bem Tá bom? legal a primeira aula. Só a primeira aula? Teve só uma ainda? É que é uma Isso, por mês, né, professor? Ah, é uma por mês, legal. Quem indicou esse curso foi a doutora Heloísa Abdo, ela é uma das maiores assumidades em fisioterapia, reabilitação cardíaca. Ela realmente é uma pessoa que manja pra caramba. E foi ela que indicou, ela que passou o folder do curso. Então, quando vem uma indicação de alguém que a gente conhece, que é bom mesmo, né? Então, acho que vale a pena. Beleza, gente? Então, vamos lá. Exame físico. Então, os exames, né? O Palm Up e Near e Job, tá? Que vão trabalhar com verificação, né? Da síndrome do impacto. Tá? Então, vamos lá. Na fase 1, o que eu posso fazer? Na fase 1, eu tenho que melhorar o quê? Eu tenho que melhorar a inflamação, tenho que melhorar a dor, né? Então, vamos lembrar que nesta fase, ele tem lá o repouso um pouquinho, melhora, repouso um pouquinho, melhora. Então, ele pode usar gelo, porque ele tem uma inflamação aguda, né? Então, ele pode usar um pouquinho de gelo para melhorar esse processo inflamatório. E ele pode usar o repouso, né, para melhorar essa inflamação. Pode usar anti-inflamatório, que for prescrito, né? Então, e vai melhorar. Mas lembrando que é nessa fase que eu tenho que entrar com a prevenção aqui para impedir que isso evolua, né? O problema é que dificilmente eles procuram tratamento nesta fase. Tá? Então, na fase 1, eu vou trabalhar com musculatura.
para melhorar, para impedir que faça essa evolução. Na fase 2, ele já tem uma dor constante, né? Ou tem uma dor mediante o movimento. Então, analgesia, através de uma eletroterapia ou de uma termoterapia, vai ter que avaliar caso a caso para poder ver qual que é o mais indicado, né? Ou o uso dos dois, não tem problema nenhum. Diminuição do processo inflamatório. Eu sou para síndrome do impacto, eu sou fã da eletroterapia, do laser com ultrassom, eu acho que é uma combinação perfeita, tá? Para síndrome do impacto. Tá? Terapias manuais, né? Você tem que fazer a parte de mobilização, né? Soltura de cintura escapular, de ombro, tá? Para liberar as articulações e impedir uma formação maior de fibrose. Então, a manipulação deste ombro, desta escápula, é super importante. Tá? E algumas terapias adjacentes que vocês podem usar, como, por exemplo, uma acupuntura, um aurículo, um agulhamento seco, né? Dry needling é agulhamento seco, tá? Então, vocês podem usar associado, né? E lembrar que melhorando nesta fase, melhorando o processo álgico, vai entrar com o quê? Vai entrar com a cinesioterapia, tá? Para trabalhar com a musculatura adjacente. Então, lá, ó. Ainda na fase 2. Após a melhora do quadro de dor, é necessário estabelecer um programa individualizado de exercícios de fortalecimento da musculatura local, que envolve todo o complexo do ombro, é o que a gente acabou de falar. É importante que os exercícios englobem toda a musculatura da região, pois quando um músculo está sobrecarregado, a dor poderá voltar ou tornar-se mais forte. Assim, o equilíbrio muscular é muito importante. Além disso, um programa de ativação dos estabilizadores passivos, ligamentos, cápsula articular, etc., deve ser inserido, no intuito de contribuir para a estabilidade de toda a articulação e, como consequência, a redução dos sintomas. Então, fortalecer toda a musculatura do ombro, para que, ó, então aqui está a estrutura do ombro, os tendões. Eu tenho que fortalecer todos. Se eu tenho lá algum só fortalecido, o que vai acontecer? Esses que estão fortalecidos vão receber uma sobrecarga muito grande e acaba fazendo uma ruptura ou uma tendinite. Tá? Fase 3. Fase 3, ele foi para uma cirurgia, né? E a parte de reabilitação pós-cirúrgica é com a gente, né? Então, a gente pode dividir em duas partes essa fase de reabilitação pós-cirúrgica. A gente vai dividir numa parte hospitalar e numa fase domiciliar, né? Onde esse paciente já foi para a casa dele e já vai estar lá se reabilitando de uma forma mais intensa. Então, vamos lá. Acompanhem o slide comigo, por favor. Após a cirurgia, pacientes podem ter a tendência de não fazerem qualquer movimentação com o ombro operado, né? Sendo isso bem comum em idosos, né? Porém, o que acontece? Isso não é uma atitude ideal. Por quê? O que vai acontecer? Se eu ficar com o meu ombro parado no pós-operatório, eu vou ter um processo de fibrose. Eu vou fazer, em consequência da imobilidade, uma capsulite adesiva. Eu vou fazer fibrose da região de cápsula articular, eu vou fazer fibrose em tendão operado, eu vou fazer fibrose em regiões adjacentes. Fibrose limita a flexibilidade, a elasticidade e limita o movimento. Então, tem sim que ter a mobilização o mais precoce possível. Claro que cada procedimento cirúrgico é único. Pode ser que aquela pessoa foi para uma cirurgia
e estava com um tendão já mais encurtado e que o médico foi fazer a cirurgia e ele teve dificuldade em fazer uma aproximação, e ele vai dizer assim, olha, você vai ter que segurar a onda, não vai poder mobilizar por 48, 36 horas, ou não vai poder mobilizar por 14 dias. Às vezes eles falam isso para você, porque estava muito difícil de fazer uma aproximação, e você vai mexer, vai correr o risco de não ter feito aquela fixação ainda e pode tornar a romper. Então, eu preciso de 14 dias imobilizado. Aí, gente, lascou. Quando o cara fala isso para você, você pensa assim, putz, vai fazer fibrose. Vai fazer fibrose. Né? Porque ombro faz fibrose. Característica do ombro isso. Tá? Ombro faz fibrose. Vai tratar fibrose, melhor meio de tratar fibrose é o ultrassom. Né? Então, vai usar o ultrassom, vai diminuir essa fibrose, vai melhorar essa parte de flexibilidade e elasticidade. Tá? Então, podendo movimentar, com 12 horas de pós-operatório, vai fazer o quê? Vai lá, vai tirar aquela tipóia, vai fazer um pouquinho de mobilização passiva bem suave, bem limitada, só para não fazer o congelamento, só para não fazer a capsulite, tá? E vai começar a movimentar passivamente. E gelo, 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 gelo. Deixa eu ver se eu tenho aqui, só um pouquinho, que eu quero ver se eu tenho... Não tenho mais. Já joguei fora. Eu tinha um filminho aqui de um paciente meu usando um aparelhinho, mas não tenho mais. O que acontece? Você pode usar gelo, olha que legal, tá? Você pode usar gelo local, né? Ou existe uma tipóia que você põe no braço, que é uma tipóia que vai gelar. Ela é conectada numa máquina, né? Uma maquinazinha que vai passar um arzinho frio, e é uma tipóia que já gela, ela já vai fazer o gelo automático. Então, aquele paciente vai estar usando a tipóia, e a própria tipóia já vai estar jogando gelo ali. Esse gelo vai diminuir o processo inflamatório do pós-cirúrgico e vai permitir que você consiga fazer uma mobilização. Vai diminuir a dor, vai diminuir esse quadro álgico do pós-operatório imediato, né? O paciente vai usar isso por uma semana, mais ou menos, o gelo, tá? E daí você vai conseguir fazer uma mobilização passiva leve para ele não fazer essa capsulite, não fazer essa fibrose, tá? Então, 12 horas de cirurgia, normalmente a gente já está podendo, né? Nas primeiras, entre 12 e 24 horas, a gente está lá atuando com o paciente, já entra com a fisioterapia. É uma fisioterapia precoce. Ombro pede isso, porque o ombro fibrosa muito rápido, o ombro faz capsulite muito rápido. Então, com uma semana de mobilização, ele já apresenta limitação. Com 2 semanas, 3 semanas, ele está limitado no movimento. Vai reabilitar? Vai reabilitar, mas dá um pouquinho mais de mão de obra, tem que fazer mais exercício, mais mobilização ativa assistida, tá? Então, olhem lá. Então, né, vai fazer o quê? Vai pôr gelo, compressa de gelo, em torno de 30 minutos, e exercícios ativos, leves, exercícios passivos, exercícios ativo assistido, né? Nos primeiros dias, né? Não é no leito, tem que sair do leito, o paciente tem que andar, tem que se movimentar, tem que se mexer, né? Pode ser que precise de analgesia, né, para as articulações adjacentes, tá? Mas vai começar a mobilizar. Mobilidade o mais precoce possível, tá? A menos que o médico cirurgião diga, olha, precisei fazer um procedimento específico
E este paciente vai ter que ficar lá 15 dias com o ombro imobilizado, sem poder mexer. Dificilmente isso acontece, tá? Então, normalmente, eles já liberam para físio logo no pós-operatório imediato. Numa fase tardia, esse paciente já foi, então, ficou pequenininho esse slide aqui, pera lá, deixa eu dar um zoomzinho nele aqui. Tá? Então, esse paciente já foi para casa, já foi para a clínica, vai reabilitar já lá na clínica, tá? Então, olhem lá. Acompanhem comigo o slide, por favor. O uso da tipoia costuma ser recomendado por até 6 semanas após o procedimento, tá? Então, normalmente, ele vai ficar em torno de 1 mês e meio aí de tipoia. A fisioterapia deve ser realizada em torno de 3 vezes por semana, né? Então, olhem lá, na fase inicial, os cuidados com a amplitude de movimento são extremamente importantes. Se não cuidar da amplitude de movimento, faz fibrose, faz capsulite adesiva. Então, ao invés de você ter um problema, você passa a ter 2 problemas. Tá? Seguiremos com um trabalho de controle de dor, de edema, prevenção e inibição da musculatura e restauração do ritmo escápulo torácico, tá? Então, esse encaixe da escápula com a caixa torácica. Gente, tem que pensar no todo. Você não é só o ombro é uma junção. As outras articulações, elas estão se movimentando juntas. A escápula em relação ao tórax, ela tem que ter... O paciente assume uma postura antálgica. Nessa postura antálgica, onde ele projeta o ombro para frente, ele desajusta o encaixe da escápula com o tórax, tá? E isso faz uma fibrose em região indesejada. Lá atrás, que não tem nada a ver com o ombro. E esse paciente vai ter uma dificuldade no reposicionamento. Tá? Então, tem que cuidar dessa parte escápulo-torácica. O povo esquece da região escápulo-torácica. Né? A gente tem que pensar que aqui, ó, aqui está o tórax, aqui está a escápula, ela está ajustada ao tórax. Eu coloquei um vídeo no material complementar lá para vocês, falando exatamente disso, sobre a região escápulo-torácica, tá? Então, falando da discinesia. Então, deem uma olhadinha, é um material complementar, mas é bem legal, dá uma olhada, assiste. Sabe aquela história que eu falei para vocês? Ah, fisioterapeuta que vai trabalhar a coluna e não trabalha com pelve, não trabalha com membro inferior, não está fazendo um trabalho completo, aqui é a mesma coisa. Fisioterapeuta que vai trabalhar ombro e não trabalha a região escápulo-torácica, não trabalha a região de escápula, não está fazendo um trabalho completo, está fazendo metade do serviço. A gente tem que pensar nisso. Tá? Continuando lá. Liberação muscular, laser, ultrassom e corrente interferencial. Então, para que eu quero isso? A liberação muscular para impedir uma fibrose, tá? Laser e ultrassom para laser diminuindo o processo inflamatório, estimulando o processo cicatricial, ultrassom diminuindo fibrose, diminuindo o processo inflamatório, diminuindo o quadro álgico, corrente interferencial fazendo parte de analgesia. Tá? E trabalhando eletroterapia, também posso trabalhar eletroterapia para fortalecimento de musculatura adjacente. Tá? Então, esses são os intuitos dos meus aparelhos. Tá? Continuando lá, com o passar do tempo, outros exercícios poderão ser incluídos, como a movimentação passiva do membro, com o intuito de recuperar a ADM. Então, eu tenho que me preocupar com a ADM, eu tenho que me preocupar com a amplitude de movimento. Tá?
Lembrando que todos os movimentos devem ser realizados dentro do limite de tolerância de dor do paciente e a liberação médica, pois cada procedimento cirúrgico tem suas particularidades. A introdução de exercícios de fortalecimento é gradual e deve se iniciar com isométricos e depois os isotônicos concêntricos e excêntricos. Então, primeiro faz só a isometria para fortalecer, né? Vai estar trabalhando com uma mobilização de passiva a ativa, conforme a possibilidade daquele paciente, né? E inicia com o fortalecimento. Facilitação da propriocepção e controle motor. E processo de reabilitação também deve ser mantido pelo paciente em casa. Então, ele vai repetir os movimentos que foram feitos na clínica, ele vai repetir em casa. Quanto mais ele movimentar de uma forma lenta e gradual, melhor para ele. Tá? Normalmente, o processo de reabilitação dura em torno de 20 semanas. Ok? Bom, então, quais são os objetivos da fisioterapia nessa patologia? Analgesia, biomecânica articular e muscular, equilibrar força e resistência, músculos a serem trabalhados, músculos do manguito, peitoral maior, grande dorsal, romboide, serrátil anterior, deltoide e bíceps braquial. Esses são os músculos dessa região adjacente. Esses que eu tenho que trabalhar, força, resistência e alongamento. Tá? Ativar a resposta sensório-motora e pensar nas atividades funcionais daquele indivíduo. Ó, lembrando a vocês, então, os músculos do manguito rotador, quais são? Subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. Gente, lembrar que esses músculos, eles têm uma ação pequena, os tendões são pequenos e eles com uma frequência muito grande são alvo de uma segunda lesão. Eu faço uma lesão, não trato aquela lesão e acabo lesionando o manguito em consequência. Alguns exercícios para vocês verem. Ó, exercício com resistência de rotação externa, né, exercício de abdução do ombro, exercício de estabilização do ombro para músculos, todos eles para pegar a parte de manguito para trabalhar com, né, a correção postural para trabalhar a parte de escápulo torácica, tá? Trabalho com os romboides, ok? São alguns exemplos de exercícios para vocês, beleza? Então, cuidado com os exercícios de elevação acima da cabeça, porque pode comprimir o saco coracoacromial. Então, como que eu vou saber se está comprimindo ou não? Dor. Se o paciente apresentar dor, é porque está comprimindo. Se ele não apresentar dor, é porque não está comprimindo, eu posso fazer de boa. Ok? Muito bem. Então, se eu não movimento adequadamente, o que eu faço? Eu faço uma capsulite adesiva. A capsulite adesiva é uma lesão que vem normalmente em prol de uma outra lesão. Normalmente ela está associada, ela é uma segunda lesão. Então, eu tenho uma tendinite, eu tenho uma síndrome do impacto, eu tenho uma bursite, eu tenho uma fratura, eu tenho alguma outra patologia e eu faço, em consequência desta primeira patologia, uma segunda patologia, que se chama capsulite adesiva, que é o famoso ombro congelado. Né? Então, existe uma fase aguda que está inflamando, que está começando a congelar, que é uma fase, claro, sempre a fase inicial é mais fácil da gente tratar e evitar que forme efetivamente o nosso ombro congelado. Né? Então, nessa fase inicial, onde está congelando o ombro, né, a gente vai entrar com eletroterapia para fazer uma analgesia, vai entrar com ultrassom para fazer uma destruição daquela fibrose, para diminuir aquela fibrose. Vai ter que trabalhar com mobilização escápulo-torácica para fazer um reposicionamento, para poder liberar a fáscia, para poder liberar
mobilização para liberar aquela mobilização. Crioterapia, porque é uma fase aguda, uma fase inflamatória aguda. Tá? Uma cinesioterapia passiva ou ativa para manutenção de ADM, conforme a possibilidade, conforme o quadro álgico desse paciente, né? Para ver se ele pode fazer ativo ou tem que fazer o passivo ou o passivo assistido. E já numa segunda fase, uma fase rígida, aquele ombro já está congelado, já tem uma capsulite adesiva instalada, vai ter uma limitação grande de movimento, vai ter dor na mobilização, tá? Então, ondas curtas, micro-ondas, pode colocar um ultrassom também, que ele ajuda a diminuir fibrose. Alongamento desse ombro, ativo assistido, né? Por quê? Porque passivo assistido, por quê? Porque eu vou ter que trabalhar, né? Então, ou de forma ativa e eu vou terminar de assistir, ou inteiro de forma passiva, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar com a mobilidade desse indivíduo, eu vou ter que ter um ganho de ADM, porque ele vai ter limitação. E a limitação vem da onde? A limitação vem de partes moles periarticulares que fizeram um processo de fibrose. Tá? Tá claro tudo isso que eu tô falando até agora para vocês? Sim. Beleza. Então, gente, capsulite adesiva vem em qualquer patologia. Eu tenho uma capsulite adesiva em consequência de uma lesão de ombro, tá? É muito comum, muito comum. Normalmente como segunda patologia. Lesões do manguito rotador, tá? Então, o manguito rotador também ele vem muitas vezes com uma segunda lesão. Não obrigatoriamente, mas com uma frequência muito grande, ele passa a ser uma lesão, uma segunda lesão. Por quê? Porque não tem fortalecimento da musculatura adjacente. Recai tensão sobre os músculos do manguito. Lá, ó. Os músculos, os tendões do manguito são tendões pequenos. Então, o que vai acontecer? Como os tendões do manguito são tendões pequenos, né? Eles não suportam uma grande sobrecarga, né? Então, veja lá o tamanho do tendão, ó. Olha o tamanho do tendão, tá? São tendões pequenos. E isso faz o quê? Isso faz com que tenha uma grande incidência de lesão em cima deles. Porque eles não suportam a tensão. Tá? Então, lembrar lá, acabamos de falar, né? Os músculos do manguito, subescapular, o supraespinhal, o infraespinhal e o redondo menor. E todos eles vão se originar na escápula e se inserir lá próximo à cabeça do húmero, né? Eles têm tendões mais larguinhos, mais achatados, né? Que vão cobrir essa cabeça do húmero. E lembrar que a principal função do manguito é estabilizar o ombro. E também, claro, fazer os movimentos de rotação do ombro, tá? Mas veja que um movimento de rotação é diferente de um movimento, por exemplo, de circundução, que nem eu fiz agora. Tá? Então, são movimentos muito mais amplos e eles têm que fazer essa estabilidade. E se eu entro com um movimento repetitivo, né? Vou fazer uma natação. O nadador é excelente para lesão de ombro, né? Vou fazer lá um movimento de natação repetitivo e não tenho um preparo da minha musculatura. Eu posso sim fazer uma lesão do meu manguito. Tá? As causas mais comuns de lesão do manguito, tá? Acompanhem comigo o slide ali, por favor. As lesões do manguito rotador podem ser descritas de várias maneiras, de acordo com a sua duração, aguda ou crônica. Tamanho, parciais, totais ou extensas. E etiologia, traumática ou degenerativa. Há diversos fatores que podem causar lesão do manguito. Fatores mecânicos,
como alterações na estrutura músculo-esquelética em função do atrito, do impacto do osso, né, ao esporão, osteofitose, né? Fatores ambientais como o envelhecimento, o uso excessivo do ombro, obesidade, fatores biológicos, por exemplo, tem uma região lá que tem baixa irrigação sanguínea, um processo inflamatório, fatores traumáticos, caiu, teve um acidente, fatores genéticos, né? O indivíduo tem uma estrutura genética, né, que levam a tendência maior a ter lesão. Ele tem lá, por exemplo, os indivíduos longilíneos têm uma tendência maior a desenvolver problemas de tendão, etc. Né? Características físicas. Tá? Sintomas. Dor, né? Vai piorando. Dor no movimento, vai fazer um movimento rotacional, ele dói, dá aquela pontinha de dor, tá? Normalmente vai piorar no final do dia, porque no final do dia já usou bastante, tá? Aí, como dói para eu mexer, eu acabo mexendo menos, vai perdendo força naquele braço, né? Vai tendo um pouquinho mais de dificuldade de levantar aquele braço. Tá? Por quê? Porque dói, daí eu uso menos, quanto menos eu uso, mais fraco fica, quanto mais fraco fica, mais a linha de tensão cai em cima daquele tendão, quanto mais a linha de tensão cai em cima daquele tendão, mais inflamação vai me dar, quanto mais inflamação vai me dar, mais dor eu vou ter. Posso fazer fibrose, porque é o processo inflamatório cicatrizando, posso fazer junto, em conjunção a minha lesão do manguito e numa capsulite adesiva, né? Tá? Diagnóstico, então, por exame físico, né? Os exames especiais, que a gente já falou para vocês, mais exames de imagem, tá? Os melhores ali é uma ressonância, um ultrassom, né? Que são os que a gente vê melhor essa parte de manguito rotador, tá? E a radiografia é bom para fazer o diagnóstico diferencial, ou para ver se tem lá uma osteofitose, se tem alguma fraturinha junto, associada, alguma coisa do gênero, né? Uma fraturinha por arrancamento, por exemplo. Tá? Prevenção é aquilo que eu já falei, é fortalecer e trabalhar com exercício de amplitude de movimento, tá? Para poder diminuir região de atrito, para poder fazer com que a área de tensão não caia só num tendão, ela se divida entre todos os tendões. Bom, tratamento. Nas lesões iniciais, acompanhe o slide comigo, por favor. Nestes casos, o objetivo do tratamento é proporcionar um maior controle da dor. Para isso, é recomendado repouso, uso de anti-inflamatório, crioterapia, eletroterapia e manutenção dos movimentos com cinesioterapia e alongamento. Tem que manter o movimento, se não mantiver o movimento, vai fazer capsulite adesiva. Quando a dor estiver menor, é possível começar a trabalhar com exercícios de fortalecimento muscular do grupo do manguito rotador e também da musculatura abdutora dos ombros e o músculo deltoide. Tá? Então, fase inicial. Mobiliza para não perder, faz liberação miofascial, faz analgesia, diminui o processo inflamatório. Agora, fez uma lesão completa, fez uma lesão cirúrgica. Então, vamos lá, um protocolo para manguito para vocês. Tá? Nas primeiras 3 semanas, que tipo de exercício? Exercício de pêndulo, de amplitude de movimento ativo, sem forçar, tá? Amplitude de movimento passivo, até o limite da tolerância. Exercício de corda, de polia, exercício isométrico, gelo e tipóia. Fez o exercício, terminou o exercício, tipóia. Beleza? Da 3ª até a 6ª semana, suspensão do uso da tipóia e continuação do exercício da primeira semana. Então, eu vou tirar a tipóia conforme a orientação do médico. Tá? É ele quem vai definir isso. Normalmente, até a 6ª semana, tira a tipóia. Tá? Da 7ª semana até a 14ª, exercício de fortalecimento. Daí eu posso
A partir da 14ª, da 7ª semana, pode começar a colocar elástico para fazer fortalecimento, tá? Exercício de estabilidade com manutenção, né? Com manutenção de uma posição para fazer estabilidade. Então, exercício de isometria com postura mantida, né? Então, vou manter a postura aqui, ó. Né? Ou vou manter a postura aqui, ó. A manutenção, né? Exercício com manutenção de posicionamento faz com que eu trabalhe com a estabilidade articular, tá? Então, postura sustentada, sustentei a postura. É difícil, trabalha com isometria, né? É um exercício bem cansativo para o paciente. Ele tem muita dificuldade de fazer postura sustentada. Da 15ª até a 26ª, manutenção de exercícios de amplitude, autoalongamento de escápula e programas de fortalecimento mais extensos, né, com toda a parte de movimentação do ombro. E a partir da 24ª semana, normalmente o paciente já retorna às suas atividades normais e vai poder fazer um programa de fortalecimento, tem alta da fisioterapia. Tá? Então, grupos musculares que devem ser trabalhados, tá? Trapézio, deltoide, romboides, infraespinhal, supraespinhal, redondo menor, bíceps, tríceps, subescapular, tá? São alguns dos grupos musculares que devem ser trabalhados. Muito bem. Dúvidas? Professora, Fala, Gabriel. um problema na coluna vertebral, assim, poderia cometer esses problemas, assim, do manguito rotador? Normalmente, o que vai acontecer? A coluna vertebral, eu tenho que pensar numa progressão daí. Olha só o que acontece. Se eu tenho uma alteração de coluna, tá? Então, se o problema for na torácica, se for na torácica, eu vou começar com o apoio escápulo-torácico. Eu posso fazer um mau posicionamento e posso levar uma postura antálgica, por exemplo, um problema de coluna, e posso levar um problema de ombro. Sim, pode. Um problema de coluna cervical, né? Eu tenho lá um pinçamento nervoso, acabo fazendo uma alteração em região de plexo braquial, faço uma postura antálgica, movimento menos. Sim, pode. Agora, as lesões do manguito, propriamente dita, elas não estão muito relacionadas com a coluna, tá? Agora, uma postura antálgica que começa a causar uma compressão, que começa a causar um mau posicionamento, que começa a fazer uma síndrome de impacto por uma má postura, pode levar posteriormente, daí, numa progressão da doença, a uma lesão de manguito ou uma capsulite adesiva. Mas não direta, daí ela vai pela progressão. Mas pode chegar, mas na progressão da doença pode chegar lá. Uhum. Obrigado, professor. Imagine. As lesões de manguito, elas são mais comuns ou por um trauma, tá? Ou por um movimento repetitivo com musculatura enfraquecida, ou por uma má postura, mas daí a longo tempo. Prof, Beleza, Gabriel? Diga, Jaque. eu fiquei pensando, por exemplo, numa reabilitação, assim, de eu fazer um fortalecimento, né? Mas, tipo, se a gente pensar no tendão do supraespinhoso aqui, que está embaixo do acrômio, que ele sofre ali um certo impacto, também a bursa, né? E daí, por exemplo, a gente vai fazer um fortalecimento onde vai fazer essa abdução e com a abdução eu vou causando mais impacto. Isso não seria, assim, pensando que poderia provocar mais inflamação? Qual é o limite? O limite é a dor do teu paciente. Você não sente a dor do teu paciente, então você tem que avisar teu paciente. Olha, se você fizer um movimento e o movimento doer, eu quero que você me avise. Tá? Porque se causou dor, é porque fez o impacto, né? Então, quando que eu tenho uma compressão da bursa, por exemplo, ou quando eu faço um movimento de abdução, né? Principalmente na volta da minha abdução,
e a síndrome do impacto acromial eu vou ter quando eu faço a minha flexão. Então, tanto no meu movimento de flexão quanto no meu movimento de abdução, eu tenho que ficar atenta a isso. E qual é o limite? O limite é a dor do paciente. Opa, doeu? Ainda tem um quadro inflamatório ali. Antes de eu poder completar essa amplitude de movimento, eu tenho que trabalhar com esse processo inflamatório. Então, eu vou fazer uma liberação para que eu possa fazer a minha mobilização passiva, porque ele tem dor na ativa. Eu faço primeiro uma mobilização, né? Uma liberação miofacial, né? Para daí eu poder trabalhar com minha mobilização passiva. Eu aumento o meu espaço acromial para poder fazer a minha mobilização. Que daí eu não vou fazer a compressão. Ah, entendi, prof. Muito obrigada. Entendeu? Entendi. Aham, tinha essa dúvida. 100%. Aham. Beleza. Uhum. Claro, porque assim, ó, se tem dor, é porque tá pressionando algum ponto, ou um nervo, ou um ponto inflamado. Então, daí eu não posso insistir. Eu não posso pressionar mais aquela bursa, né? Então, o que eu faço? Eu vou tratar. Opa, tem inflamação ainda. Vamos tratar aquela inflamação. Ou com ultrassom, ou com laser, né? Daí eu vou fazer a liberação miofascial e faço uma mobilização passiva para ele não fazer a capsulite adesiva. Ou até depois da liberação, ele consegue fazer um pouquinho, um ativo assistido, por exemplo. Beleza? Gente, ombro é muito comum. A gente vê muito ombro, muito ombro. Tá? E sabe qual que é o problema? O que a gente vê? A gente vê assim, ó. Gente, eu cansei de ouvir isso. Ah, eu nem vou naquela fisioterapia lá. Eu tava indo na fisioterapia e não adiantou nada. Ele só me punha um choquinho lá e mandava eu ficar lá mexendo com o braço. Cansei de ouvir o povo falar isso. Por quê? Porque justamente, ó essa pergunta da Jaque. Ah, tá, doeu, daí o fisioterapeuta que está atendendo 10 ao mesmo tempo, né, diz assim, não, faz no teu limite. Pera lá, mas o meu limite é esse, eu vou ficar neste limite? Nesse limite eu fiz a compressão. Daí não para pensar, opa, se doeu, por que doeu? Não é para doer, se doeu é porque tem algum problema ali, né? Cadê a mobilização? Para poder fazer a liberação miofascial, para aumentar aquele espaço articular, para você poder fazer o movimento sem fazer a compressão. Não fazem. Trabalho mal feito. Daí aquele paciente vai ter dor. Aquele paciente não vai ficar bom. Beleza, gente? Beleza, prof. Então tá bom. De minha parte, estão liberados por hoje. Obrigada. Beijo grande. Boa Obrigada, semana. prof. Obrigada, Obrigada, prof. tchau, Boa Obrigada, semana. gente. Tchau, prof. Até mais. Tchau, prof. Evelyn, precisamos falar com você. Ah, sim. Evelyn, você pensar em algum tema? Conversou? Ah, sim. Eu falei com a Isadora ontem, aí ela prefere fazer um estudo de caso também, e ela sugeriu um tema. Deixa eu ver aqui, que o Qual nome é bem tema? difícil. É sobre uma Estudo de caso. síndrome. Qual é a síndrome? Ixi, não sei falar esse nome, mas deixa eu ver. Escreve aí no chat o nome. Mais fácil.
para fazer assim, primeira orientação que eu vou dar, para fazer um estudo de caso, você tem que ter um paciente, tá? Então, eu vou ser bem sincera, eu nunca vi essa síndrome, vou ter que estudar também. Então, mas é que eu não sei se seria o certo fazer agora estudo de caso, né? Porque não tem como a gente achar um paciente nessas condições Pois é. do Covid. Então, tem que ser uma revisão de bibliografia. Sim. E essa síndrome também eu nunca ouvi falar, eu estava pesquisando, ela é interessante, só que não tem muito artigo referente a ela. Tá, então, o que acontece? Como, assim, se fosse... Eu tenho muitos pacientes, entendeu? Mas, assim, desta síndrome eu não tenho nenhum que eu pudesse emprestar meu paciente para vocês fazerem o estudo de caso, né? Uhum. Então, sendo esta síndrome aqui o tema escolhido por vocês, tem que ser uma revisão de bibliografia, uma revisão bibliográfica, tá? Porque não tem como, eu não tenho um paciente desse, a menos que vocês conheçam alguém que tem esta síndrome, tá? Então, veja com a Isadora se ela conhece alguém, de repente algum parente dela, alguma coisa que tem essa síndrome, daí vocês podem fazer estudo de caso. Daí a gente pode fazer uma avaliação, um plano de tratamento e uma pós-avaliação. Se não, parte para revisão bibliográfica. Como nesse semestre a gente está em pandemia, então a revisão bibliográfica está amplamente liberada, né? Uhum. Porque justamente fica mais difícil. Então, pesquisem os tópicos, né? E principalmente a aplicação da fisioterapia nessa síndrome. Tá? E daí monta alguma coisinha para poder me mostrar. Uhum. Se caso a gente não fizer sobre essa síndrome, a professora tem algum tema assim para sugerir? Olha, eu tenho uma paciente bem legal, é uma paciente que tem um pouco de tudo. Essa paciente, ela tem umas lesões na mão e ela tem uma fibrose bem grande na mão, com uma diminuição de amplitude de movimento, porque ela tem uma patologia chamada esclerodermia sistêmica. Daí, junto com a esclerodermia sistêmica, ela faz uma síndrome de Raynaud junto, que faz úlceras nas mãos. Então, vocês podem pegar, de repente, tratamento da úlcera ou tratamento da fibrose, da amplitude de movimento. É uma coisa legal, é um estudo de caso bem diferente, bem legal. Uma paciente bem legal para fazer um estudo de caso. Dá para fazer um artigo bem bacana, até para publicar, se quiser. Uhum. Pensa, vê com a Isadora, decidam e vê o que vocês preferem. Sim, tá tudo bom? bem. Eu mando mensagem para ela hoje falando sobre essa sugestão. Mas aí, no caso, a gente for escolher essa paciente, como que a gente vai fazer isso? Daí a gente marca uma avaliação para vocês escreverem o caso da paciente, para vocês poderem avaliar, para vocês verem. A gente marca um lugar, a gente se encontra, né? E daí vocês fazem a avaliação da paciente. Assim. Pode até ser online, de repente, não tem problema nenhum. Para vocês verem, para verem o quadro, daí para poder descrever as lesões, tal, fica uma coisa bem interessante. Uhum. Eu vou falar com ela. Tá bom? Tá? Vejam o que vocês preferem fazer. E pode mandar mensagem para mim, não precisa ser só no dia da aula. Tá bom? Eu ia mandar ontem de noite, mas aí a gente acabou tendo aula de pneumo ontem de noite também. E acabou tarde e acabei esquecendo. De noite tiveram aula? Sim, é que com a saída do professor Vinícius, né? A professora Marta assumiu a turma de pneumo da noite também. Não sabia que o Vinícius tinha saído.